O Moraes está praticando crimes e responsabilidade em série para se proteger do impeachment da Magnitsky? E pior, a Folha de São Paulo revelou esses comportamentos que em tese são crime, mas não criticou. O que eu vou mostrar agora para você vai te deixar absolutamente estarrecido. O maior jornal do país, o com maior tiragem, a Folha de São Paulo, o com maior views, ele publicou uma matéria que é de enlouquecer qualquer pessoa sã, com a seguinte manchete que eu vou mostrar para você aí na tela. Olha aí. Alvo dos Estados Unidos, Moraes mantém rede de aliados no Brasil que garante influência e proteção. Mas o que há de mais inacreditável, gente, nessa matéria aí que você está vendo, não é a manchete. É a forma como o jornalismo da Folha passa a enumerar uma série de crimes de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes que deveriam dar a ele um presente de impeachment. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, contudo, a Folha fala. A Folha fala de assunto grave que gera crime de impeachment, que gera processo, gera crimes que podem desencadear um processo de impeachment de tão grave que é. E aí a Folha fala de tudo isso como se fosse um dia de passeio no parque. A Folha de São Paulo, basicamente, ela relata o seguinte. Ela relata como Moraes construiu, em toda a sua carreira, seja antes de ser ministro do Supremo, mas principalmente depois, uma ampla rede de aliados que lhe garante três coisas: influência sobre decisões políticas, apoio para emplacar aliados em espaço de poder e assim aumentar e ampliar seu poder, e proteção contra ataques de adversários. Se você, assim como eu, está se perguntando o que isso tem a ver com a função de um juiz, isso não é uma coincidência. Todo mundo que tem o Tico e o Teco no lugar devia pensar a mesma coisa. Porque o que a Folha de São Paulo está descrevendo não é uma atuação de um juiz. Não é a atuação de um técnico, de alguém imparcial, mas um verdadeiro político. Só que um político que usa toga. Mas, veja bem, a Folha noticia, mas não faz uma crítica sequer. Bora agora para os trechos mais graves e mais absurdos da matéria, em que vão se tornando flagrantes os crimes de responsabilidade do Moraes. Dá uma olhadinha aqui comigo. A matéria é longa, mas eu vou destacar alguns trechos centrais. Duas das suas relações mais próximas surgiram por conta dos ataques contra Moraes. Moraes janta quase semanalmente em Brasília com quem? Com quem? Com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o antecessor dele, o senador Rodrigo Pacheco. Jantares semanais com Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Deu para entender agora por que Alcolumbre disse que ele jamais pautaria o impeachment de Moraes, nem que todos os 81 senadores assinassem o pedido? Ficou claro agora? Deu para entender também por que na semana passada o ministro Gilmar Mendes estava defendendo com unhas e dentes que o próximo ministro do STF deve ser Rodrigo Pacheco? Tá aí, gente. Uma mão lava a outra. Ninguém solta a mão de ninguém, né? São todos juntos nessa. Bora ver mais da teia de aliados de Moraes. Acompanhe aqui comigo. Moraes também mantém contato com os ex-presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, e Arthur Lira, do PP. Ainda que, no segundo caso, a relação seja permeada por algumas tensões. Maia deixou a política e atualmente é presidente da FIN, a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, mas costuma ser procurado por representantes do Legislativo e do Judiciário para intermediar conversas em momentos de crise entre os poderes. Pois é, gente. Foi Rodrigo Maia quem estava em uma reunião com ministros do Supremo e banqueiros, como André Esteves, o dono do BTG Pactual, para discutir o impacto das sanções da Lei Magnitsky a Moraes aqui no Brasil. E a pergunta agora é: até quando os bancos vão sustentar essa blindagem de Moraes? E no governo Lula? Moraes construiu aliados, será? O que você acha, hein? É claro que sim, mas vamos entender um pouco melhor essa história aí de aliados no governo Lula. Desde a volta de Lula ao poder, o ministro também se aproximou do petista, com quem discutiu a nomeação de ministros para o TSE. Lembra o petista? O petista, quem é o petista? O petista é Lula. Lula do Mensalão, Lula da Lava Jato, Lula que foi duramente criticado pelo Alexandre de Moraes, e agora que está no poder, Moraes, olha só, veja bem, se aproxima de Lula. Em julho, o presidente fez um jantar de desagravo ao ministro no Palácio da Alvorada contra as sanções impostas por Trump. Sua relação mais antiga no atual governo é com Geraldo Alckmin, que lançou Moraes à política em 2002 ao nomeá-lo secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania no governo paulista. Os dois costumam conversar, apesar do estilo discreto aí do ex-presidente. A Folha só falou de um jantar, mas Moraes e Lula jantam juntos ou se encontram juntos em reuniões secretas, sozinhos ou com outros ministros do STF, faz tempo.
para discutir com certeza absoluta, a performance do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Só pode ser isso, né, gente? Eu tenho certeza absoluta que nesses encontros com Lula, nem Moraes, nem os demais ministros do Supremo discutem assuntos como política, o julgamento contra Bolsonaro, a regulamentação das redes sociais, etc. Quem fica imaginando aí que esses encontros são para discutir essas coisas está sendo maldoso, né? Com certeza eles só falam de futebol e do crime em Brasília. Será que vai chover essa semana? Será que eu vou precisar levar um casaco, um blazer, uma blusa de lã para o Supremo Tribunal Federal? Deve ser esse tipo de coisa. Eles jamais praticariam crimes de responsabilidade, nem usariam o Supremo para fazer política partidária, né? Achou pouco? Calma, porque nós temos também Moraes ligando para políticos para pedir apoio em favor dos seus aliados, interferindo em votações internas de partidos políticos e no processo até de filiação dos partidos. Mas vamos agora para uma das atuações políticas mais absurdas do Moraes. Olha aí. Outro dirigente de partido com quem Moraes mantém relação próxima é quem? O presidente do Solidariedade, o sindicalista aí Paulinho da Força. Eles se conhecem desde que o ministro advogava em São Paulo e a amizade se estreitou quando atuaram juntos contra a proposta do voto impresso. Que aliança bonita. Moraes foi decisivo para reverter uma condenação criminal do Paulinho. Olha só que coincidência. O deputado tinha sido condenado na primeira turma do STF por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Mas, no plenário, o ministro liderou o voto vencedor que anulou o julgamento por 6 votos a 3. O Brasil é o país da coincidência. Que coincidência que ele liderou a votação a favor em benefício do seu aliado próximo, não é verdade? Só tem um grande problema com tudo isso, gente. E esse problema é isso aqui, ó. Um livrinho chamado lei, que não vale mais grande coisa no Brasil, mas existe uma lei, que é a lei do impeachment, que está ali no artigo 39, diz, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Tem 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E tem 3, exercer atividade político-partidária. Tá aí. Mas é claro que a Folha não falou uma linha disso, uma linha, nem fez uma crítica a todos esses absurdos. Se tudo isso que a Folha revelou sobre o ministro não for prova de que ele é parcial e exerce atividade político-partidária de modo ilegal e inconstitucional, eu não sei o que é. Mas isso você não vai encontrar lá na Folha. Isso você só encontra na Gazeta do Povo. E é por isso que a gente sempre aqui insiste para você apoiar a Gazeta. Ela se nega a receber recurso público para ela se manter fiel a quem merece, a você. Somos nós que apoiamos. Por isso que eu assino há anos, muito antes de entrar como articulista, colunista, eu assino a Gazeta, eu acredito, eu confio. É o jornal que busca a verdade, a justiça, a verdadeira democracia e a liberdade. Então, assina aí, se informa, para que a gente possa seguir juntos também nessa dimensão, lutando pelo nosso país, pela liberdade, pela verdade e pela justiça.